Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos às últimas notícias do Flamengo. O Flamengo recebeu uma proposta milionária pelo Pedro. E aí, será que vai aceitar? Também tem proposta de 4 bilhões para o Flamengo para a construção do estádio. O Flamengo, inclusive, já marcou a ter reunião para vender o nome da arena que vai ser construída no Casômetro. Para você não perder nada, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de deixar o like. Vai estar sendo importante nos principais jogos do Flamengo. Segundo a informação do Vene Casagrande, nos últimos dias da janela, o staff do Pedro comunicou ao Flamengo o interesse do Al Rayyan, do Catar, que é justamente o clube do Roger Guedes. Diretor de futebol José Boto chegou a conversar com o dirigente do clube do Catar, que sinalizou interesse em pagar 18 milhões de dólares, 98 milhões de reais pelo atacante. O Flamengo, assim como fez em outras negociações envolvendo outros nomes, decidiu que não quis nem abrir conversas pelo atacante, pela saída do atacante rubro-negro, o atacante Pedro, que vem nesse bom momento. Mauro, chama atenção, né? O Pedro, que sempre teve muita qualidade, acho que fez bem para ele até toda essa situação, a cobrança do Felipe Luiz, uma mudança de postura, talvez, do jogador no dia a dia, vem com bons números e acho que é claro que para o Flamengo não há interesse nenhum em negociar um jogador que vem numa boa fase, como vem o Pedro, né, Mauro? Aí nem tem nenhuma situação de proposta por ele, voltou de uma lesão grave, voltou a jogar há pouco tempo. Então, na realidade, vai seguindo jogando. A grande questão do Pedro é ele ter uma participação ativa do jogo sem bola, que foi o tema que gerou as críticas feitas a ele pelo próprio técnico Felipe Luiz, para que ele e o Arrascaeta possam atuar juntos, porque dentro do modelo de jogo do Flamengo, para que eles dois joguem, é preciso que os dois participem mais quando o time não tem a bola. E é bom lembrar que o Pedro jogou como titular contra o Grêmio, também contra o Vitória, mas contra o Internacional foi o Bruno Henrique, né? Ou seja, nesses dois jogos, que eram jogos mais pesados, importantes, foi o Bruno Henrique. Então, acho que essa variação vai continuar acontecendo. O Arrascaeta vai ter sempre prioridade, porque é o principal jogador da temporada, o cara que, além de fazer os gols, ele tem as assistências e tudo mais. Então, em alguns jogos, acho que o Felipe vai preferir um jogador mais incisivo ali na marcação da saída de bola do adversário do que o Pedro, né? Eu acho também que é normal, né? O Felipe Luiz faz o que fazem técnicos como o Ancelotti, que falamos há pouco. Técnicos europeus fazem isso toda hora. O cara é artilheiro do time, eventualmente não vai jogar, porque o cenário é outro, tudo mais. E o Felipe Luiz, como eu sempre digo, ele é brasileiro no passaporte, mas é um profissional forjado no futebol europeu. E chama atenção, né? Porque há uma série de jogadores que foram comandados pelo Diego Simeone, que segue a carreira de treinador, né? Até o Felipe Luiz chegou a falar sobre isso em uma entrevista para o Marca, sobre vários jogadores que passaram pelo Simeone. Tem o Simeone também como, talvez não no estilo de jogo, mas no método europeu. Por mais que o Simeone seja argentino, tem muito tempo no Atlético de Madrid e vários jogadores que foram comandados por ele hoje são treinadores, e o Felipe Luiz é um cara que tem muito respeito na Europa, conhece muito bem o método europeu e coloca em prática no futebol brasileiro. Acho que é importante também para o desenvolvimento do futebol nacional, né, Marcos? O próprio Saúl, né, que está no Flamengo, já manifestou que quando parar de jogar pretende ser técnico também. Chama atenção, é legal essa influência que o Simeone teve em tantos jogadores que passaram pelo comando dele no Atlético de Madrid. Vamp, sobre esse momento do Pedro, vem fazendo muitos gols depois dessa situação com o Felipe Luiz. Parece que agora engrenou legal com a camisa do Flamengo, mas é isso, não tem a posição assegurada, em alguns jogos ou outro vai jogar ou não, e o Flamengo recusando essa proposta do futebol do Catar pelo seu camisa 9. Vamp. Primeiro, uma proposta dessa, como é que você vai contratar um jogador, repor um jogador por 18 milhões de dólares no nível do Pedro? Não vai achar em nenhum mercado isso. Interessante também para o Pedro não ir, né? Porque não aceitar, o Flamengo não aceitar, e o Pedro ficar. Porque o Pedro, vamos esquecer, o Pedro jogou a última Copa do Mundo, bateu pênalti contra a Croácia. Antes de se machucar, né? Machucou na seleção, sendo convocado no treino da seleção e machuca o cruzado, né? E se manter esse nível, pode ter certeza que Pedro vai para a Copa do Mundo de novo. Porque homem de área que faz gol, a praia dele ali dentro da área, eu acho que finaliza bem. Eu acho que dos atacantes aí, ele, né, e o Marcos Leonardo é que finaliza melhor, o João Pedro também chegando agora. Mas o Pedro, se continuar jogando nessa batida aí, fazendo esses gols, vai ser convocado e vai para a Copa do Mundo também. Faltam 10 meses para a Copa do Mundo. E aí, como a gente fala que tem muita gente voltando, querendo pegar essa brecha de jogar a Copa do Mundo, porque o Flamengo aceitar essa proposta baixa
e querer levar Pedro pro Catar e Pedro querer ir pro Catar. Olha lá, eu tô falando que o Gerson já tá pra sair, né? Tá pra ir pro Al Hilal também, né? Não, pro time do... Tem um time interessado já no Gerson. Falou que o Gerson tá louquinho pra já vazar também da Rússia. Não sei se a Rússia... É o atleta Marcão. O Marcão, né? Segundo o presidente do Flamengo, o atleta Marcão. Marcão. Mas sobre o Pedro, Bruno, vem nesse grande momento, vem fazendo gols com a camisa do Flamengo. Parece que foi um episódio superado já com o Felipe Luiz. E como disse o Mauro, né, o Felipe Luiz ele não tem esse método de fechar o time, os 11, e sempre usar nos grandes jogos, né? Tem a possibilidade, depender do contexto, depender do adversário, mudar uma peça ou outra, utilizar atacantes com características diferentes. E acho que vai ser importante para o Pedro entender o papel dele no clube também. O Flamengo que ainda não quis abrir negociação, né, por renovação do Pedro, tem mais 2 anos de vínculo, mas acho que o Pedro vai precisar entender isso também, saber se adaptar, saber entender qual que é o papel dele no time, até se ele quiser realmente seleção brasileira. Tá chegando a hora da Copa do Mundo. Ele vai precisar estar no seu nível máximo, tanto de postura dentro do clube, quanto de nível técnico dentro de campo, se quiser ter uma vaga na Copa do Mundo com o técnico Carlo Ancelotti. Sim, e é interessante estar no Flamengo, é um time que briga pelos títulos, é líder do Brasileiro, está aí vivo na Libertadores, é um time que está sempre nas principais disputas nos últimos anos, tem uma visibilidade enorme, e é realmente entender essas questões. Vai ter jogo que pode ser que ele não comece, um jogo importante, um jogo de Libertadores, enfim, que rodar elenco todo mundo roda, até porque tem bastante jogo, mas aí você vê o time titular, vamos dizer assim, nos jogos mais importantes, e pode ser que em um ou outro ele não esteja, mas sem dúvida ele recuperou espaço, né? Mesmo que em um ou outro jogo ele não apareça, como no jogo do Inter, ele ficou no banco, mas ele entrou, ele ajudou o time do Flamengo também contra o Internacional. Então hoje ele volta a ser um titular no sentido de estar entre os 15 ali que vão jogar sempre. Tem alguns jogadores que estão numa outra situação, por exemplo, o Everton Cebolinha joga muito pouco, não é o mesmo status, mesmo que no jogo os dois estejam no banco, mas o Pedro é uma opção para entrar a qualquer momento. Cebolinha já não é tanto, Michael menos ainda. Então, o Juninho, então, às vezes não vai nem para o banco. Então, o Flamengo tem muito jogador e vai variando de acordo com o jogo, de acordo com o momento. Eu citei o Cebolinha na ponta esquerda dentro. Então, tem ali alguns jogadores, acho que no ataque hoje do Flamengo, meio e ataque, tem ali como confiáveis, vamos dizer assim, para o que o Felipe pode usar qualquer um deles num jogo grande, o Luiz Araújo, o Plata, o Arrascaeta, o Samuel Lino, o Bruno Henrique e o Pedro. São 6 para 4 vagas. Outros já seriam surpreendentes, né? Esses aí que eu citei, Cebolinha, Michael, Juninho, esses aí, o Alacian ainda é garoto, esses aí estão mais para trás. Mas eu diria que são 6 jogadores e desses 6, 4 vão jogar. E o Arrascaeta e o Samuel Lino, acho que nos grandes jogos só não estarão se não tiverem condição. Se tiverem condição, aí ficariam 4 para 2. Luiz Araújo, Plata, Pedro e Bruno Henrique para 2 vagas. E aí o Felipe define de acordo com o jogo, com o momento. Flamengo que nesse pós-data FIFA tem como sequência o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, aí o duelo de ida contra o Estudiantes da Argentina no Rio de Janeiro, clássico contra o Vasco da Gama, a volta contra o Estudiantes e depois Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, fechando o mês de setembro do Flamengo. E aí fica a dúvida para o torcedor, é claro, Mauro, que tem muito tempo ainda de preparação, muito tempo para o Felipe Luiz estudar os adversários, estudar o seu planejamento, pensando... Uma informação importante, tá? No jogo contra o Grêmio, teve recorde de público no futebol brasileiro no ano, quase 70 mil pessoas presentes. A renda bruta foi de R$ 4.995.950. Eu vi o borderô, e o borderô mostra que teve uma despesa de R$ 1.573.258,64. Eu pedi ajuda a um amigo meu para fazer a conta, e ele disse que isso é 33%, quase 34% da renda bruta. Isso quer dizer que o lucro líquido do Flamengo foi de R$ 3.302.897,16. Dá uma renda aí de em torno de 66%. Gente, o Maracanã é rentável ao Flamengo. É rentável. E essa aqui é a bola levantada para o próximo assunto. Surgiu uma notícia, confesso que eu não sei quem publicou primeiramente, assim, não sei mesmo, mas toda hora alguém me mandando sobre uma possível proposta de 4 bilhões
de um grupo de investimentos para a construção do estádio do Flamengo. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo, pessoas grandes do Flamengo, e todas falaram: Vene, esquece, não vai nessa, isso aí é invenção, não procede, não faz o menor sentido. De fato, tivemos uma reunião, inclusive essa informação foi publicada primeiro pelo Paparazzo, que eu confirmei, Gabriel Paparazzo, um abraço para ele. Teve reunião sim, mas foi para falar de name rights, tá? Porque o Maracanã obviamente vai ter name rights e seria teoricamente um parceiro na construção desse estádio próprio do Flamengo. Então, galera, não procede esse papo de investidores, 4 bilhões, não procede, tá? Não tem nada disso. O Flamengo está apenas conversando sobre name rights. Tá certo, tem que ter name rights. Para quem não sabe o que é name rights, vamos lá. O Morumbi hoje se chama Morumbis, por conta do name rights. O estádio do Corinthians, Itaquera, sei lá, hoje se chama Arena Neoquímica por conta do name rights. E assim vai. Name rights se torna ali o nome do estádio e a empresa paga por conta disso. Para finalizar nosso vídeo, galera, consegui descobrir os valores da negociação do atacante Chola, bicampeão mundial sub-20 com o Flamengo, jogador que o Flamengo investiu aí 3 milhões de reais para contratar na ocasião, e o Flamengo negociou esse jogador com o Dinamo de Kiev. Ele foi anunciado. Após o anúncio, uma pessoa me confirmou quanto o Flamengo vendeu o jogador Dinamo de Kiev. O Flamengo acertou a venda de 50% do atleta por $400 mil, tá? Isso dá hoje 2 milhões de reais na cotação de hoje. O Flamengo vai manter 50% desse jogador de 20 anos para uma venda futura. Vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, uma baita negociação, porque o jogador que não seria aproveitado no time profissional tem tudo para se destacar no Dínamo, ser vendido futuramente e o Flamengo ainda ganhar mais dinheiro futuramente. E o contrato dele com o Dinamo de Kiev de 4 anos, ou seja, ele tem 4 anos para performar com a camisa do Dínamo, ser vendido e o Flamengo ainda ganhar em cima da venda. Eu, particularmente, achei uma boa venda, mas, repito, esse canal aqui é um canal democrático, a sua opinião é sempre bem-vinda. Então, eu quero saber o que você acha dessa negociação. Eu vou ser sincero, eu achei que o Chola, em determinado momento, pudesse se firmar no time principal, mas depois da chegada dos jogadores... Olha, o Michael hoje, cara, o Michael não é utilizado. Foi relacionado aí no último jogo, mas não é utilizado. E eu falo Michael porque é a mesma posição, né? Jogador de beirada, atacante de beirada. Então não faz sentido eu citar o Pedro como exemplo. Falar em Pedro, para nossa audiência rotativa, o Flamengo rejeitou uma proposta de $20 milhões do Al Rayyan, do Catar, do atacante Pedro. Inclusive o Flamengo confirma que recebeu essa proposta aí na terça-feira passada. O Flamengo confirma a construção de estádio no Gasômetro, mas adia a inauguração para 2030. Na última semana, o Flamengo firmou um compromisso com a Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção de novo estádio no Gasômetro, localizado no centro da cidade, na região do Porto Maravilha. No entanto, a expectativa de inauguração para 2029, inicialmente prevista, não será mais viável. Em entrevista à Flamengo TV, o presidente do clube destacou que as condições impostas no edital foram um dos principais obstáculos para acelerar o processo de viabilidade e desenvolvimento do projeto. Havia uma série de condicionantes para que a gente pudesse avançar, impostas no edital. À medida que fomos avaliando as pré-condições apresentadas como premissas no projeto inicial, nos deparamos com diversas dificuldades. As coisas não eram tão simples, rápidas ou fáceis de ser executadas. Não seria possível o Flamengo construir esse estádio para inaugurá-lo em 2029, afirmou o BAP. Apesar dos desafios, o mandatário trouxe uma boa notícia para a torcida rubro-negra. O estádio do Gasômetro será, de fato, construído. Ele enfatizou que a realização desse sonho não comprometerá as finanças do clube, evitando a necessidade de transformar o Flamengo em uma sociedade anônima do futebol, mais conhecida como SAF. Ele falou assim, quando passamos pela parte da viabilidade econômica,
Com a realidade da taxa de juros no Brasil, ficou claro que para construir o estádio no prazo pré-acordado, teríamos que abrir mão de performance esportiva. Provavelmente seria necessário transformar o Flamengo em SAF. Fizemos uma proposta para a prefeitura e entendemos que o sonho continua de pé. O Flamengo terá seu estádio, mas não tão rapidamente quanto se imaginava, concluiu o presidente. Eu acho que o presidente do Flamengo está certo. É bom sim construir um estádio, mas deve ser sem prejudicar os cofres do clube. Só lembrando aí que, segundo as apurações, o valor do estádio provavelmente vai ser de mais ou menos 2 bilhões de reais. Isso é muita coisa. Mesmo o Flamengo sendo o time mais rico aí do Brasil, gastar assim 2 bilhões de reais comprometeria muito sim os cofres do clube. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acha que o presidente do Flamengo está certo? Você concorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E é isso aí, um forte abraço. Até a próxima notícia.